Entrando para começarmos o nosso culto. Vamos estar orando para dar início ao nosso culto. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, graça te damos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, louvando o Teu santo nome, Deus. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que eu possa estar me levantando, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, abençoe todos os irmãos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão no caminho, Senhor, do templo, Senhor. Aqueles que não puderam ouvir hoje, Senhor, não poderão estar conosco. Peço que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, Senhor, e continue nos abençoando, Deus. Senhor, agora eu te pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, Senhor, porque sou pecador, Senhor, mas estou aqui, Senhor, me pondo diante de Ti, Senhor, reconhecendo o meu pecado, Senhor, e buscando melhorar, Senhor, assim como os irmãos, Deus. Essa é a minha oração, Senhor, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Quem está com a Bíblia aí, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Todos acharam? Certinho? Muito bom. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada as vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo muito claro aos nossos corações. O azeite representando a bênção e a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, e as vasilhas representando a gente. Irmãos, a graça e a bênção do Senhor, elas não têm fim, elas não têm limite, mas nós temos limite. Quem aqui está se colocando disponível para receber o azeite do Senhor? Quem aqui está se colocando à disposição para receber o azeite do Senhor? O azeite, ele não para de jorrar, ele não tem fim, ele não tem limite, mas temos que ter à disposição, temos que nos manter disponíveis ao Senhor. O Senhor, ele não vai obrigar o Gustavo, o irmão Maicon, a irmã Lúcia, a Ellen, a aceitar a graça, o azeite. Ele não vai obrigar. O Senhor, ele espera que nos colocamos disponíveis, nos mantemos disponíveis para Ele. Essa é a palavra que veio no meu coração. Essa é a palavra que veio no meu coração. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua mensagem, Deus. Espero, Senhor, que ela ecoe, Senhor, nos corações, Senhor, que puderam ouvir, Senhor, assim como eu ouvi o meu, Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor guie, Senhor, o nosso culto, que não seja nós falando, Senhor, orando, adorando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando no nosso lugar, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Que tenhamos um bom culto, Senhor. Amém e amém. Convidar aqui o Ministério de Louvor para estar
Ministério Infantil pede para subir as crianças. As crianças do Ministério Infantil, tá? Já podem subir para essa linha, tá bom? Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém, né? Alegria, porque estamos na casa do Senhor, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades. Aqui estamos e agradecemos ao Senhor por ter nos trago, ter nos guardado, ter nos protegido. E aqueles que também estão a caminho, que o Senhor possa estar guardando da mesma forma. Vamos estar louvando ao Senhor o hino que diz: se eu me humilhar, possamos estar declarando de todo o coração. Aqueles que quiserem e puderem ficar de pé, vamos estar louvando ao Senhor, declarando: se eu me humilhar, nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Abrir os olhos do meu coração, eu posso ensinar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar,
Senhor. Eu vejo a glória do Senhor, vamos estar declarando, aproveitando desse momento, aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, está depositando no altar. Aqueles irmãos também que não deram boa noite, o irmão que está do lado, possa aproveitar esse momento, dar um abraço, dizer que é bom estarmos juntos, louvando ao Senhor. Então declaro nesse momento. Graça e paz, Igreja do Senhor. Aproveitando esse momento de dízimos e ofertas, eu queria convidar os irmãos aqueles que ainda não foram atrás do terreno, para que fossem lá dar uma olhadinha. A obra está andando, a rampa já está toda emboçada, o muro chapiscado, e Valmir vai estar aí na semana que vem dando continuidade à obra. Então é motivo da gente agradecer a Deus, da gente também se comprometer, porque essa obra é nossa, né? Sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, né? E depois fazer prova de mim. E o Senhor abre a janela dos céus e nos abençoa. Amém. Vamos declarar, eu vejo a glória do Senhor. Possamos estar sempre sentindo, né, esse toque do Senhor, estarmos aqui vivendo em comunhão. Às vezes o inimigo ele tenta de todas as formas nos atrapalhar de estarmos vivendo
essa comunhão na presença do Senhor, sempre tentando, né, jogar algum irmão contra o outro, criando alguns problemas entre a gente, mas que a gente possa estar se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos estar passando por isso, entendendo que o Senhor se alegra da nossa união. O Senhor se alegra dessa comunhão quando nós verdadeiramente sentimos prazer em estarmos aqui todos juntos para louvarmos ao Senhor. Então que possamos estar sendo cuidadosos com tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta, para que possamos estar sempre vivendo em comunhão. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino que diz: vitorioso és. Lutamos com arma de ferro e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Amém? Enquanto cantamos assim, irmãos, que possamos estar fazendo um clamor, uma oração, como foi dito semana passada, que nós possamos estar verdadeiramente ouvindo e entendendo o que nós estamos cantando, para que o Espírito Santo de Deus continue falando grandemente nas nossas corações. Vamos fazer uma oração durante esse canto. Na tempestade,
Sabemos que Tu és nosso Rei, nosso Deus. Confiamos e acreditamos no Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto, tudo que está sendo realizado aqui possa chegar ao Teu trono de graça. Tire do nosso coração, Deus, tudo aquilo que está pesando a Te adorar, tudo aquilo, Deus, que tem impedido de entrarmos na Tua presença com sinceridade. Livre, Deus, as nossas mãos, os nossos corações, para que possamos verdadeiramente Te adorar de todo o nosso coração. Estamos aqui, ó Deus, prestando um culto ao Senhor com sinceridade e com verdade. Que possamos, ó Deus, estar atento a tudo que está sendo realizado aqui nessa noite. Que o inimigo não possa, ó Deus, nos cegar. Então, para os nossos ouvidos, para que não possamos ouvir e não ver aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Então, esteja nesse momento nos revestindo, ó Deus, com todas as suas armaduras, para que possamos estar, ó Deus, atentos a que Tu queres falar conosco. Obrigado, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar agora uma segunda Lúcia, que vai estar trazendo a palavra do Senhor com a gente, pedir o Michael para orar pela vida dela. Oremos. Senhor Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, ó Deus, entramos na Tua presença. Nesse momento, ó Deus, para Te agradecer e para Te pedir, ó Deus, que o Senhor cubra a Tua serva com todas as suas armaduras e que ela, nesse momento, ó Deus, venha falar aquilo, ó Deus, que o Senhor já colocou no coração dela. Que possa não ser ela falar, mas o Teu Espírito Santo através da sua boca e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abra os nossos corações e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Todos estão preparados para virem aqui na frente, conversar comigo um bocadinho? Hoje tem mais uma lá. O que será, hein? O que será que vem daqui? O que será que vem? Então, irmãos, temos sentido o Espírito Santo de Deus tem falado no nosso coração desde a hora que a gente entrou nesse templo, né? E esse último hino que nós acabamos de cantar, ele é bem enfático quando diz: em meio às tribulações, nós só temos um a quem recorrer, que é o Senhor Jesus. E aí eu linkei essa estrofe com o tema, né, do nosso mês, que é estamos de pé. Se estamos de pé é porque só temos um que nos levanta, né, que está conosco, que a sua mão sempre está estendida, o seu ouvido sempre atento para nós, né? Muitas vezes, em meio às tribulações, nós achamos que Ele não nos ouve, que Ele não nos atende, mas sabemos que verdadeiramente Ele é o Deus, né, que nos criou, nos formou, nos conhece, desde o ventre da nossa mãe, e Ele sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Tá? Se eu falhar um pouquinho minha voz, irmão, perdoe, porque eu estou um pouco resfriado, mas nós vamos seguindo aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque todas as coisas são para Ele, amém? E pensando no que nós íamos conversar, né? Porque geralmente eu falo que a gente conversa, né? Não é uma pregação, é um diálogo, né? A gente conversa. Nesse diálogo nós dividimos a nossa fala em duas partes. Primeiro, nós vamos refletir um pouquinho sobre por que estamos de pé. Nós trouxemos 3 temas de reflexão. Nós vamos estar conversando com vocês sobre esses 3 temas. E aí, agora eu queria dividir esse primeiro tópico, né, falando sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida emocional. Eu vou fazer pergunta e quem quiser responder, fique à vontade, ok? Então, nossa primeira reflexão é: por que nós vivemos essa atenuância, que é essa inconstância entre cair e levantar? Alguém pode dizer?
natureza do homem. Quem mais? Caída do homem, levantar de Deus. Amém. Mas o quê? O que a gente vive nessa inconstância entre estar de pé e cair? Escolha certa e errada. Escolha certa ou errada. Escolhas. Natureza do homem, escolha. Nós caímos, quem levanta é o Senhor. Mais alguém? Vamos conversar um pouquinho, né? Em meio às tribulações, foi o que nós cantamos, né? Nós temos um vitorioso que é o nosso Rei Jesus. Mas por que nós vivemos nessa inconstância? Porque, na verdade, muitas vezes nós dizemos, às vezes aqui na igreja, às vezes dentro da nossa casa, ou em onde nós estivermos, com a fé que nós vivemos, que Deus provê tudo para a gente, que Deus é o máximo, né? Que Deus é o que vai sempre estar conosco. Mas existem momentos, irmãos, que nós nos sentimos sozinhos. Não podemos ser hipócritas de dizer que nós, como disse ali bem, o Dedão, né, a gente chama de Dedão carinhosamente, que é da natureza do homem se sentir sozinho. E ao se sentir sozinho em meio às dificuldades e tribulações, ele vai declinar. Sabe o que é engraçado? Quando eu estava refletindo sobre isso, sabe o que me veio à mente? Acho que a irmã Rosa, a mãe da irmã Rosa, o irmão Flávio, não são idosos não, tá? O irmão Renato, o irmão Tedão também, já viram, acho que ainda existe aquela balança antiguíssima que tinham que para poder parear, equiparar o peso, tinha que botar aquele... Não, quem me ajuda aí? Hã? O peso, que é pelo, né? E aí só era equiparado, não é isso? Quando você colocava o peso. E assim somos nós. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades, agora nós estamos falando da nossa vida física, tá? Nós dividimos em 3 tópicos, vamos falar da nossa vida física. Não podemos fugir disso. Nós somos filhos de Deus, seres espirituais, mas nós temos a nossa vida física, que nós vivemos do dia que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir. E nessa vida física nós temos doença sim, tristeza sim, tribulação sim, dor sim, né? Não é porque nós somos filhos escolhidos que nós estamos isentos de ter todo esse sofrimento, né? Inclusive eu peço aos irmãos que estejam orando, que nós temos 2 pessoas muito carinhosas, muito chegadas, que nós sabemos essa semana que estão passando por um processo de CA, né? Uma menina jovem, uma criança de 3 anos e uma é uma menina de 46 anos, né? Uma amiga nossa. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus esteja falando agora aos nossos corações, nós precisamos entender que nessa vida física nós vamos cair de fato. Não vai ter aquela coisa de vivermos 24 horas e 100% espiritual. A gente vai ter que cair, uma hora a gente cai, né? E aí eu disse assim, as realidades da vida, quando enfrentamos dificuldades e desafios, pode nos levar aos momentos de fraqueza e os momentos de queda. Concordam comigo? E aí a gente colocou aqui problemas físicos, problemas emocionais, e aí nós vamos entrar em problemas espirituais também. E aí aqui, para a questão física, eu tive 3 pessoas das quais eu separei da Bíblia, que passaram por problemas, vocês conhecem bem. E aí eu vou falar e vocês vão dizer quem é, tá? Qual foi o problema e o que houve. Alguém sabe me dizer qual foi a queda de Arão? Não botei aquele espacinho que vocês sabem todo domingo repete aqui não. Você estava esperando, né? Aquele espacinho, né? A queda de Arão. Irmãos do Moisés. Qual foi a hora da queda aí dele? Eu vou responder. A queda de Arão foi ele por ele estar debilitado na sua jornada, ele construiu o bezerro de ouro. A construção do bezerro de ouro. Ele não teve a equidade, né, de aguardar quando seu irmão foi ao monte. Ele estava demorando, e aí ele foi fazer, vamos fazer alguma coisa para ele se apegar. Vou criar uma estátua aqui para a gente poder se apegar. E foi a queda geral. Mas ele deixou de contemplar agora, deixou de ser filho de Deus? Momento nenhum, né? E o segundo, vamos lá, isso também é facinho, isso é fácil. Noemi, o pastor não vai responder nada. Noemi, estava esperando só os facinhos, né? Rabi, né? Quem pode me falar aí sobre Noemi? Quando foi que ela teve uma queda? Noemi era mulher de oração, né? Ninguém vai falar? Noemi?
Vamos lá, Noemi tinha esposo e filhos, pastor ajude aí, né? Casou-se, né? Os filhos casaram-se, o esposo morreu. Logo depois, ela também perdeu seus filhos, né? E aí, ela trocou o nome dela. Não sabe dizer para que nome que ela trocou? Depois que ela perdeu o seu marido e seus filhos? Isso é questão física, de tão triste que ela estava, né? Depressiva, ela mudou o seu nome. Alguém sabe dizer? Tá pegando cola, né? Ali Davi pegando cola, olha só. Fala, pastor. Noemi mudou de nome. Mara. Não é isso? Ela se titulou como Mara porque estava com seu coração amargo, pesado, por ter perdido todos os seus familiares. Ela não tinha mais ninguém. Ela ficou sozinha. E diante disso, alguém ficou com ela, não foi? Quem foi que ficou com ela? A Nora, né? A Nora ficou com ela. E é isso, o trecho, onde fores tu, eu irei, onde repousares tu, repousarei eu, não é isso? E aí a Nora foi uma pessoa que veio trazer novamente a alegria. E a gente vai pensando, vai falando aqui, vamos pensando naquela balança que eu falei, vamos botando na mente aquela balança que a gente falou no início, né? Que para equiparar, temos que colocar alguns pesos. E aí a gente pode colocar tristeza, dor, fraqueza, né? E aí do outro lado vamos colocar alegria, contentamento, paz, tranquilidade. E a gente vai vivendo assim, no nosso dia a dia, vamos vivendo assim, né? E aí agora, assim, fácil para vocês. Davi foi fácil. Traição, né? Os seus olhos viram, os seus olhos desejaram, né? E foi algo longo, né? Porque não apenas a visão, ele foi planejando o que fazer e como fazer, para que aquilo fosse resolvido, mas a favor dele, apenas para que ele tivesse o seu prazer, o seu contentamento. E aí, nesses perfis, né, primeiro a gente reflete aqui sobre a nossa inconstância ou tendência de estarmos caídos e de pé, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a confiança em Deus. Como que nós, em meio às nossas tristezas, em meio às nossas dores, em meio a tudo isso que nós citamos, nós podemos confiar em Deus. Existe uma chave. A gente pode dizer que a palavra é uma chave, né? E aí, qual é a primeira chave que a gente usa para poder manter essa confiança em Deus? Quem pode me dizer? Fé. Obediência. O que mais? O que mais? Tem mais duas importantíssimas. Intimidade. Sim. Amor. Tem mais duas importantíssimas que eu não vou falar. Doutrina. Também. Perdão. Também. Estar com o coração puro. Meditar na palavra, que é difícil em dificuldades. A gente muitas vezes não quer nem chegar próximo à Bíblia, né? Ou nem consegue falar com Deus, que a gente está tão atribulado. E a mais importante de todas, não todas que não fossem ditas fossem importantes, a oração. A oração é a chave que move o nosso coração para a gente ouvir o que Deus tem falado conosco. Mas a gente não consegue, irmãos. No meio da tribulação, a gente não consegue ficar de pé. É difícil demais, né? Às vezes é preciso ter alguém do nosso lado, como foi Moisés e Arão, né? Às vezes Moisés estava ali, não foi? E aí tinha Arão, né? E ajudando ele, e ele se levantava. Então, em meio a essas dificuldades, muitas vezes a gente também contamina, né? A gente fica ali na costela da dificuldade, a gente está contaminando todo o nosso ambiente. Marido, filho, amigo, e a gente vai contaminando todo mundo, vai contaminando todo mundo com tristeza. Não tem um desenho aí que tem a tristeza, que tem. Quem pode nos dar nós que tem bebês pequenos aí? Tristeza, ansiedade, o que mais? Alegria, raiva, né? Não é isso? Então, irmão, a gente vive com tudo isso, com tudo isso. E aí, como mesmo em meio a tudo isso,
confiar em Deus, usando a chave que é a oração e todos esses atributos ou todos esses advérbios que vocês falaram, né? Para que a gente consiga romper essa tristeza que a gente falou no início, essa fraqueza, para que a gente consiga se levantar. E aí, no meio disso tudo, tem o recurso e a força, né? Primeiro nós falamos da inconstância, depois de tentarmos confiar e nos manter de pé, e a segunda e a terceira, o recurso e a força. E aí, o recurso e a força, a gente vai fazer aqui. Vou chamar 4 pessoas. Luiz, vão ter que vir, tem que vir. Senão vou buscar no banco. Não pode repetir semana passada, porque semana passada não veio hoje. Tá? A força para nos levantarmos, permanecermos de pé e firmes, não vem de nós, e sim não vem de nós, e sim que nos sustenta e nos capacita. Amém? Então nós vamos aí entender esses primeiros tópicos que a gente falou, né? Da inconstância, da confiança que está ali, né? Perdida em mim, tudo isso, e desse recurso, dessa força, fazendo essa dinâmica. Eu convido aqui a Graciela. Pelo amor de Deus. Eric. Fabiana. Vem, Fabi. Ele vai me ajudar. Não, você. Essa é facinho, você vai errar não. As meninas aqui e os meninos aqui. Deixa eu chamar mais um. Vem, Renata. Tá muito quietinho hoje. Vem cá, Renata. Não tá assim, tortura não, hein? Vocês serão os contempladores dos juízes, tá? Eu aqui não vou ver. Eles vão ficar de frente para vocês, eu não vou ver. Vocês vão me ajudar, ok? Então, aqui nós temos, eu não sei, né? Um arroz, né? Arroz. Então, vamos fazer o seguinte, dá para falar alto, não consigo falar. Eu vou dar um pouquinho de arroz para cada um, tá bom? Para cada mãozinha. Aqui uma aqui, ó, não sei falar nada sobre arroz. Não sei falar nada sobre arroz. Ela sabe fazer arroz? Já sabe fazer? Então tá bom. Eles estão com a mão com arroz, né? Você quer? A mãozinha aqui, com arroz. E aí eles vão contar para outra mão e cantar ao mesmo tempo. Entendeu? Eles vão contar aqui, contar o arroz, e vão cantar. E a gente vai cantar junto com eles, vão cantar o Beijo da Glória, e eles vão cantar junto com a gente. E aí eles vão contar e cantar. A minha mãe tá bom? Você não vai pegar atenção, não. Vamos lá? 1 minuto, marca aí. Vamos lá? Eu vejo a glória do Senhor. Contar. A sua mão, Senhor, desceu de mim. Os céus abertos, eu vou contemplar. O amor desse contar, por um. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, Senhor, desceu de mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desse eu quero ver a você poder a sua glória inundando você. Vou levantar e vou receber o louvor do seu nome. Eu preciso do Senhor me tocar. Quem contou? Eu acho que foi 22. Contou? Ele vai conferir? Eu vou conferir. Quem conseguiu contar? Eu acho que eu esqueci. 60? Meu Deus! A música é A luz que você falou tinha que contar só. 19, errou. 60? Mas não, pode ver não. a música que a gente não contou. Deve ter tudo. Vou tentar aqui, rapidinho. 2 segundos. Tem. 2, 4, 5, 6, 20. Você falou quanto? 60? 3.
30. Ó, aqui, para vocês terem noção. Aqui, acho que dá para vocês verem todos. Mas aqui tem 30. Então, uma quantidade muito grande aqui. Então, não tem 60, né? Já é pouco também. Então, vocês podem guardando aí rapidinho e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, irmãos, o que acontece com o inimigo, com o pecado, com o Satanás e com as nossas vidas? É isso que ele faz. Quando a gente foca, vou melhorar, vou voltar para casa do Pai, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, não quero mais viver esta vida, vou focar. O inimigo vem e traz as tentações dele. Aqui a gente estava dando aula, a gente estava distraindo, a gente estava rindo, né? E é muito legal, né? A gente estava aqui fazendo uma coisa muito legal. Porém, eles ficaram o quê? Desfocados. E é isso que o inimigo vem fazer na vida da gente. Ele vem trazer, né, a retirada do foco de estar na presença do Senhor, fazendo com que nós continuemos nessa alternância, continuemos baixando a nossa confiança e continuemos sem recursos e principalmente sem forças para manter o propósito que nós fazemos do Senhor. Bem? Pode se sentar. Muito obrigada. Então, irmãos, é necessário a gente entender que quando a gente coloca a nossa vida na mão do Senhor e quando a gente tem um alvo, né? Não tem aquele que a gente fala, meu alvo é Cristo, né? Vou prosseguindo para o alvo. Desculpa, deixa eu falar. Vou prosseguindo para o alvo que é Cristo. Quando a gente foca para o alvo, o que acontece? O inimigo vem nos atributos dele. E vocês podem ver que o pelo de arroz ele é muito o quê? Pequenininho. Por mais que eu tivesse trago o arroz barbolizado, seria impossível eles contarem. Até o feijão também. O feijão, o milho que é maior. Seria impossível. Então, o inimigo ele começa assim, ó, com as coisinhas bem pequenininhas, coisas incontáveis, que a gente não consegue perceber, imperceptível. E aí faz a gente sair, criar cada vez mais menos força. Porque essa força que diz esse versículo, estamos de pé, não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Todos os pregadores que passaram por aqui, eles falaram, né, que até o pastor leu, né, Neemias, Mário também leu, né, sobre isso. E aí diz que o Deus que nós servimos é que nos mantém de pé. Porque por nós mesmos, de forma alguma, nós conseguiríamos viver. E agora nós vamos ler os versículos para a prática dessa reflexão. Agora é a segunda parte. Primeiro nós refletimos sobre essas nossas alternâncias de vida. E agora nós vamos ouvir os versículos, implantar em nosso coração para que nós estejamos praticando, para que nós possamos praticar tudo isso que nós estamos vivenciando. Primeiro vamos abrir a Bíblia, ou aí eu estou Romanos 8, 28, e a igreja vai ler comigo. Romanos 8, versículo 21. E aí uma coisa que foi dita aqui pelo pastor Rafael, na primeira pregação aqui, e é sobre isso que nós vamos falar. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e problemas em nossa casa, em nossa vida, muitas coisas que a gente tem, porque é uma coisa simples. Nós não aceitamos o que nós estamos passando. Eu não aceito isso, posso viver isso. E o que foi que a gente disse no início? Não é porque nós somos servos de Deus, não estamos, né, impedidos de viver. Nós vamos vivenciar. E aí o pastor citou uma coisa muito certa. Muitas vezes nós estamos tristes no nosso relacionamento, no nosso casamento, porque nós não aceitamos aquilo que nós estamos vivendo. Se estamos vivendo, é porque o Senhor permite e o tempo dele, ele vai fazer com que nós estejamos vivenciando o melhor de Deus, amém? Então, irmãos, para a prática dessa reflexão que a gente está tendo, primeiro é aceitar as dificuldades. Vamos aceitar as dificuldades. E como nós vamos aceitar as dificuldades? Vamos ler? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para a bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira prática é aceitar as dificuldades. Por quê? Sabemos que mesmo nas dificuldades, olha quem está permitindo que nós estejamos passando, o Senhor Jesus. Mas também, a gente falou sobre a chave, não foi?
A chave é o quê? Orar. A chave é orar. Muitas vezes nós estamos lá, deitadinhos. Ai, Deus, faz por mim. Não vai. O que é de você fazer, o que é seu, o Senhor não vai fazer. A sua decisão, né? Quem tem que tomar é você. Ele está lá, como dissemos no início, com suas mãos estendidas, com seu ouvido atento, esperando a nossa. Não é isso? Não somos nós? E ele está lá, aberto para nos receber. Segundo, buscar refúgio em Deus. Salmos 46, versículo 1. Por que buscar refúgio em Deus? Porque muitas vezes, mesmo aceitando as dificuldades, nós vamos procurar refúgio em outras coisas. Bebidas. Às vezes nós saímos da igreja e começamos a beber, às vezes começamos a fumar, ou às vezes começamos não mais gostar de ler a Bíblia, e aí a gente vai cada vez mais perdendo o nosso foco, a nossa fé, e aí a gente fica assim, ó, com coisas incontáveis que não conseguimos resolver. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mais uma vez? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos lá, outro versículo para mim. O 2. E aí eu complemento, eu amo esse versículo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Gente, esse versículo é o cuidado de Deus em nossas vidas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É claro que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, nos acrescentar, né, nos dar ali força, mas às vezes é preciso a gente aprender a discernir também. Né? Que às vezes eu já estou colocando ali e a gente está achando que é Deus. Então como que a gente consegue fazer isso? Primeiro com a chave, a oração, né? Tentando tirar a inconstância da vida da gente, tentando confiar mais em Deus, que aí o Espírito Santo vai ser derramado sobre nossas vidas, a gente vai começar a ter os nossos olhos mais abertos e mais atentos, e aí a gente tem esse consolo maravilhoso em Salmos 46. Depois, quem quiser, né, e puder, leia todo ele. Ele é um refrigério, de fato, assim, um refrigério. Ele traz uma paz para os nossos corações. Terceira prática. Primeiro, aceitar a dificuldade, buscar refúgio em Deus. E a terceira, confiar na provisão. Ah, essa é complicada. Quando a gente fala de provisão, a primeira coisa que a gente pensa assim é provisão, não é isso? Alimento e... não é isso? Alimento e... Primeira coisa, uma provisão. Deus, quando a gente fala assim, Deus proverá, né? Quando é proverá é aqui, não é? Ou é aqui. Não é isso? Primeira coisa, existem vários verbos para essa frase, Deus proverá. Mas a primazia, quando a gente fala sobre isso, não está, ó. Né? E aí, irmãos, ó, eu acho que assim, como a Bíblia diz, ela é clara que o dinheiro é a raiz de todo mal. Tudo mal, tudo mal. Porque a gente não consegue viver sem ele, isso é fato. Isso é fato. Mas é uma coisa que a gente também às vezes não consegue administrar. Essa gente não administra, o que acontece com a gente entra aí nessa falta de provisão, esse desespero. Irmão, eu vou contar uma história real, minha. Março desse ano, a gente está em agosto. Março desse ano. Primeira semana de março, ligou uma empresa internacional. Segunda semana de março, ligou uma empresa, que é uma ONG. Terceira semana de março, uma empresa de eletricidade. E quarta semana de março, uma empresa, deixa eu ver, eu não lembro, mas são tantas propostas. Duque de Caxias, irmãos, 4 propostas. Cada semana um me ligar. E proposta, ó. A segunda, top de linha. Falei, é lá que eu vou. É lá que eu vou. Março, um mês. Cada semana uma empresa
E aí começaram os processos seletivos, né? Porque hoje em dia o processo seletivo é um desespero, a gente fica desesperado. Meses de processo seletivo, meses. E aí, e o que eu tava lá, ó, focada, é isso aqui mesmo, focada, falei, fui focada. Fui lá, fiz tudo, passou, legal, ó. Tá? Top, agora é só esperar agora para ver como é que vai dar a pontuação para a gente começar lá em Duque de Caxias. Beleza. E aí, na semana seguinte, veio uma errata, dizendo que havia tido fraude na prova e que iam cancelar por um período para o pessoal esperar para fazer um segundo chamativo. Beleza. Mês da família foi quando aqui? Maio. Quando foi o nosso almoço na família? O dia? Último domingo de maio, né? Para encurtar. Enfim, quando eu recebi essa errata, no dia seguinte a minha me ligou. Mas você pode me ajudar? Eu falei, posso. Será que você e Maio podem fazer o almoço pra gente no domingo da família? Eu falei, posso. Que dia, irmã? Dia 25. Eu sei o dia que foi. Dia 25 de maio, eu estava em março. Eu tinha feito a primeira semana de março a prova, segundo mês de março veio. Segunda semana veio errado, dizendo que eu tinha que aguardar o tempo que eles iam fazer. E aí, descansei, tinha umas 3 propostas. E aí, Ruth me ligou, beleza, que dia, Ruth? 25 de maio, pode anotar aí, estaremos aí fazendo almoço com vocês. E aí eu fui numa outra ONG, que era uma ONG de cegos, e aí a Marinha está fechando o contrato, me chamaram também, porque a menina que está lá não conhece muito serviço social, e queria uma ajuda. Estou esperando até hoje o retorno. E aí, estou eu esperando os Caxias, que é meu foco, né? Meu foco, Caxias. E aí veio a terceira empresa também, fez contato, fiz todos os processos. Marlúcia, só aguardar que vamos chamar em breve. Estou aguardando até hoje. E aí, irmãos, vou ser sincero, o desespero bateu. Porque muita gente fala assim, trabalho em prefeitura, irmão tá ali, irmão sabe como é trabalhar em prefeitura. A gente tem muito trabalho, ó. E aí, eu nunca fiquei, desde quando eu formei, com um vírgula só. Sempre 2, 3 vírgulas, passei por um vírgula. E mais vem processo seletivo também. Vai, sai. Trabalhando à noite, não viu o desespero que tá. Enfim, irmãos, para encurtar. Todos os 3 estão aguardando o que eu estava focada toda semana lá. Maio, primeira semana de maio. Prova para a segunda fase das pessoas que foram selecionadas no primeiro. Só ia fazer a prova das pessoas que foram selecionadas. Então, como eu estava 18 vagas, eu fui a 10ª, então eu estava dentro. Eu ia fazer a prova. Que dia, irmãos? Minha prova? 25 de maio, no UERJ, no Rio, Maracanã. 9 horas da manhã. Alguém me viu aqui dia 25? Eu não estava aqui? Vive forte. E eu coloquei na mão do Senhor. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Meu propósito eu já fiz. Ruth me ligou e eu confirmei com ela que eu iria. Então, de certo, eu entendo que a sua previsão para mim não é esse lugar. E abrir mão. E é difícil, irmão, é desesperador, porque mais do que no processo seletivo, eu também estava no processo seletivo, eu estava só com a prefeitura, que ainda, né, é um trabalho que a gente está praticamente nisso. Então, irmãos, às vezes a gente acha, né, que está tudo muito bom, tudo muito bem, mas a gente vai passando por esses processos. E aí a gente lê que Ele é um rio que acalma, que tranquiliza. E eu vim para cá, fizemos o almoço, e eu pedi ao Senhor que não pesasse em meu coração essa decisão. Que Ele tomasse a partir daquele dia à frente dos meus processos seletivos. No tempo dele, Ele vai agir. E a gente está aguardando. Então vamos lá. Quarto e último, a última prática de reflexão. Testemunhar da graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. A igreja vai ver comigo. Vamos lá? Porque sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que Ninguém se glorie. amém? Ninguém aqui sabia que eu tinha uma prova de 25. Eu simplesmente poderia ter ligado para a Ruth e desmarcar. Eu tenho a Priscila,
Eu tenho o Michael, né? Eu tenho aí a irmã Denise, né? E outros irmãos que eu sei que também se eu ligassem e falassem assim, irmão, não tem um papel para fazer, será que o irmão poderia me ajudar? Mas, irmão, desde o primeiro errado que teve, eu estou com 4 processos seletivos, desesperado, esperando a resposta de todos eles. Quando teve o primeiro errado desse processo, eu entendi que alguma coisa Deus está querendo falar comigo. Falei assim, ó, se eu permitir que eu entrasse nesse agora, então eu vou entender o que tu queres. E aí veio uma segunda vez, o Senhor, Ele prova a nossa fé. Agora nós temos que estar com o nosso coração atento para entender. E aí, na segunda vez, foi um longo tempo, irmão, de março a maio. A gente ficou esperando a prova em março, ficou esperando até maio. Para maio, exatamente no dia 25 de maio, ser a prova da qual eu estava focada, que era o melhor, em entrar. E aí, né, como a gente falou, não é o dinheiro que vai trazer para a gente a bênção. Não é o dinheiro que vai trazer para a gente, né, o contentamento. E aí eu estou esperando o Senhor. Né? Semana passada, também retrasada, também teve uma outra empresa. Né? E aí eu fui, essa foi assim, demais. Quando cheguei lá, uma amiga de trabalho estava comigo. Eu liguei para a Graça e falei, Graça, se tiver amiga, fica aqui. E aí foi uma troca de amores, porque eu e ela sentaram. Aí eu falei para ela assim, se você ficar, beleza. Não, amiga, se você ficar também, beleza. Eu sei que você é boa, a gente é boa, então quem ficar nesse processo, e só tínhamos nós duas no processo. Nós duas no processo. E aí qual foi o diferencial para ela entrar ou não? Qual foi, Gabriel? A habilitação. Que ela tinha há 10 anos e eu não tenho. Porque é uma empresa que viaja, né? Vai para São Paulo, vai para outros lugares. Então, assim, o que aconteceu? Ela tendo um carro, não precisaria de 2, 3 pessoas para acompanhá-la. Eu precisaria de alguém para me acompanhar, né? Então, irmãos, é entender que as coisas acontecem na vida da gente, né? E muitas vezes a gente está ali, ó. Mas é só Deus sabe o que a gente vem vivendo, vem passando. E que essa seja uma noite de, como falou no início, de refletirmos, mas não só refletirmos. Nós precisamos estar hoje usando uma chave, irmãos, que é a oração. Primeiro refletir, depois agir. Ela foi dividida em 2 tópicos, refletir sobre o que vivemos e também praticar. E a prática, eu não estou falando não, a prática está aqui. Foi Romanos 8, Salmos 46, Salmos 145 e Efésios 2, que traz para mim que eu preciso aceitar as dificuldades, mas preciso agir também, para que o Espírito Santo de Deus, no momento certo, esteja retirando da gente dessa dificuldade. Que eu preciso buscar refúgio em Deus. Ele é o meu único refúgio, Ele é a minha única fortaleza. Mas, como foi dito também, Deus coloca pessoas na vida da gente para aquele abraço, né? Aquele conforto, nos auxiliar. Confiar na provisão. Isso aí né? Não é fácil, não é fácil. E o último, que nós devemos, mesmo em meio a tudo isso, é testemunhar da graça de Deus. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus coloque no coração dos irmãos aquilo que, né, eu não consegui colocar, que o Espírito Santo de Deus já preenchendo o coração dos irmãos, né, que nós possamos sair daqui. Eu sei que nós vamos sair daqui hoje diferente do que nós entramos, refletindo, mas agindo, né, usando a maior chave que a gente falou aqui hoje, que é a oração. Meditar na palavra, vivenciar a fé. Nós vamos ter problemas físicos, mentais, nosso espírito, né, vai ficar ali, a gente vai ficar ali, né? Como diz o versículo Isaías, né, sentindo dores, uai, né, uai, ai, ai. Mas ainda assim, nós damos o versículo que diz que nós temos o Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso? E aí, nós esquecemos do nosso tema, do nosso divisa, do nosso hino oficial, não foi? Nós vamos cantar agora. Nosso tema, nossa divisa, nosso hino oficial. Eu convido toda a equipe de louvor que vem à frente, pastor também, para que venha dar uma palavra antes do cântico e orar. Esse mês da juventude tem sido
maravilhoso, né? Cada mensagem melhor do que a outra. O Senhor tem falado aos nossos corações, usou tremendamente a nossa irmã Marlúcia, na ministração da sua palavra nesse momento. Louvo a Deus e agradeço ao Senhor por esse banquete espiritual. E vamos encerrar nos alegrando, celebrando com esse cântico, né? Estamos de pé, confirmando tudo aquilo que foi falado aqui. Estamos de pé, porque o Espírito do Senhor tem nos colocado de pé. Ele está conosco, nos sustentando a cada dia. Amém? Vamos louvar o Senhor e depois a gente vai encerrar fazendo os anúncios. Vamos jogar pé, irmãos? Vocês estão ouvindo em casa, William? Vocês estão ouvindo? Olha, vocês não estão ouvindo não, hein? Temos cantinho, tá, irmãos? Ministério infantil? É ministério infantil, né? Pastelzinho. Já tá quase saindo, hein?
Boa noite, amada igreja do Senhor. Estamos todos alegres, amém? Amém, né? Felicidade, uma noite gloriosa, né? Nos fez o Senhor. Como falou aos nossos corações, como tem falado. Hoje pela manhã também não foi diferente, amados irmãos. A nossa EDD, o nosso café. Tivemos ali o irmão seminarista Rua. Que maravilha, nos trazendo o resumo das 13 lições. Grande sabedoria, ainda deixou umas palavras cruzadas aí pra gente no final. Muito bom. As coisas do Senhor é assim, né? Esse momento gostoso de confraternização, esse aprendizado, essa alegria que tem dado a nós, a família pastoral. E também a troca das nossas revistas. Aqueles irmãos que não puderam estar conosco pela manhã, me procurem, estarei ali já com as revistas e que possam estar também nos ajudando, né? Na compra da revista também. Fiquem à vontade, se sintam à vontade. E temos uma grande novidade também. Nós estávamos ali conversando, né? O pastor, a esposa. E neste sábado, às 8 horas, a igreja está convidada a estar no culto de oração. Glória a Deus! Amém! Porque dia de semana temos o quê? Trabalho, estudo, médico, o dia a dia, corre. Mas sábado, o supermercado pode esperar um pouquinho, né? Vamos estar então de 8 às 9, estejamos aqui, nosso primeiro sábado, já começando o nosso culto de oração. Queremos agradecer os irmãos, e temos aí quinta-feira também, né, antes disso. E vamos caminhando pelo mês da juventude. Parabéns à nossa igreja, né? É uma igreja jovem, pastor, né? Só 29 aninhos. Obrigada pela oportunidade. Vamos então orar, encerrando o culto nessa noite, agradecendo ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença, Deus, em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por tudo aquilo que vivemos na Tua casa nesse domingo, Deus, desde a escola dominical, a mensagem do culto, Deus, da manhã, ó Deus, agora a mensagem da noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Pai Santo, agora renova as nossas forças, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a amizade com o Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa por está encerrada.